Olá, meus meninos. E aí, tudo bem? Gente, eu espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas. Se você ainda não viu a aula de português, a aula de matemática, a aula de história, a aula de geografia, corre lá para ver todas essas aulas, porque a gente já está se organizando, né, para talvez voltar ao presencial para dar aula de correção de exercícios com vocês. Então, sextou, gente! E a gente vai para ciências agora. Essa matéria é super fofa que eu tava doida para fazer com vocês. E a gente vai ter várias coisas, vai ter experiência, né? Vai ter brincadeira. Eu vou tentar fazer o mais dinâmico possível, ciências, para que não fique nada chato com vocês. Então, espero que vocês gostem. Bora ver o que a gente tem nessa sexta-feira aí. Meninos e meninas, sejam bem-vindos a Ciências. E a gente vai começar a nossa terceira unidade, que também é coisa rápida, coisa super legal, né? Eu sei que vocês terminaram a segunda unidade com a professora de ciências, né? E agora vocês vão, né, para ciências comigo. A gente vai iniciar a unidade 3 e, gente, a gente vai falar dos 3 assuntos: as plantas, fotossíntese e respiração e transpiração das plantas. Porque logo de cara a gente já vai pegar aí esses 3 assuntos. Porque todos os 3 eles têm relação, eles estão super relacionados. Então eu não posso falar um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã. Sinceramente, eu vou ter que falar dos 3, mas é coisa pouca. Então, olha só. Primeiro de tudo, antes de começar lá na página 40 com vocês, as plantas, eu achei essa imagem super linda, super detalhada, né? Falando para vocês, olha só, receita para uma planta. E o que é isso, tia? Receita para uma planta. Vamos ler um pouquinho. O ar ao seu redor pode parecer vazio, mas não é. O ar é feito de pequenas partes que chamamos de moléculas. Se você reunir moléculas de ar suficientes, você pode até pesá-las. 2 dos tipos de moléculas presentes no ar são o oxigênio e o dióxido de carbono, né? Você pode pensar que o oxigênio é a molécula mais importante, precisamos dele para viver. Mas o gás carbônico também é importante. Todos os seres vivos da Terra são feitos de carbono. Olha só, aqui a gente tem a água, o ar, né, que fica dentro do balãozinho, que a gente assopra o nosso oxigênio, que a gente também carrega o oxigênio aqui dentro da gente, né, lá para dentro do balão. Energia solar, crescimento do vegetal. Aqui desse outro lado a gente tem. Se você descontar, ou seja, se você tirar a água do nosso corpo, verá que o carbono compõe a maior parte do resto do nosso peso ou massa. A mesma coisa é verdade para as plantas. Nós obtemos carbono a partir da nossa comida. Mas de onde você acha que as plantas obtêm carbono para elas comerem? Elas não obtêm seu carbono a partir do solo ou do sol ou da água. Plantas obtêm carbono a partir do ar. Para saber mais sobre a história do carbono, siga a seta rosa. Olha só, a plantinha aqui, né, a seta rosinha, pelo menos eu acho que essa seta enorme aí. A plantinha rosinha, ou a plantinha aqui no início da seta rosinha, ela é pequenininha, né, ainda. E olha só, ela recebe a energia solar. Uma grande quantidade de energia é necessária para crescer. Plantas obtêm sua energia a partir do sol. Olha só, também está mostrando um pedaço, né? Um zoom aí da folha. Aí, olha só, um pedaço dessa folhinha. Aqui, ó.
tem os estômatos, onde entra o gás carbônico, que a gente chama de CO2. Folha em corte. Plantas absorvem CO2 através de pequenas aberturas chamadas estômatos. Tia, o que é isso? O que é isso que você está falando? A gente vai ver bem detalhado nos próximos slides. Eu estou só comentando o caminho da planta, né? A receita para uma planta boa. Aí a gente tem aqui uma célula vegetal, células vegetais, ó, célula vegetal da planta, que é onde, ó, que elas estão todas lá dentro da folhinha. Cloroplasto. Dentro dos cloroplastos, carbono, água e energia são usados para fazer um açúcar chamado glicose. O processo completo até a síntese de glicose é chamado de fotossíntese. Glicose. Em seguida, as moléculas de glicose se combinam para formar longas cadeias chamadas celulose. Isso é parte toda da comida da planta. Crescimento celular. As células crescem e se dividem fazendo novas células, as células da planta. Crescimento vegetal. Novas células contribuem para o crescimento da planta, permitindo que ela fique maior. Ou seja, igual nós, igual um ser vivo como nós. Vai comendo e vai crescendo. Para quem não sabia, a planta também é um ser vivo. Por quê? Porque ela come, porque ela respira também. Então, nós, os animais e as plantas são seres vivos, não seres humanos, né? E aqui, ó, as plantas são feitas de ar, a história de como as plantas usam carbono para crescer. E agora a gente vai ver bem detalhadamente tudo isso. Olha só, tem essas duas imagens para iniciar aí as plantas na página 40. Olha só, as plantas ao longo dos anos. Aqui, ó, no período de seca, né? No período de inverno do ano, período de primavera, né? Período de verão, olha só, primeiro estão as flores, período de verão, frutos e, olha só, aqui no outono elas caem, né? E aqui as várias partes aí de uma planta. Olha só, folha, na folha acontece a fotossíntese, respiração e transpiração. Na flor acontece a reprodução da planta, que no caso ela vai gerar o fruto. No fruto, proteção da semente e dispersão da semente, é onde vão crescer mais e mais frutos. Caule, ele trabalha com a sustentação, o transporte de comida, o armazenamento de comida. E a raiz da planta, né, trabalha com absorção, armazenamento e fixação dos nutrientes da planta. Aí a gente vai chegar, né, ainda na página 40 e lá na página 41, a gente tem a fotossíntese. O que é? Como funciona? O que é isso, tia? Por que a planta come? Por que a planta precisa do CO2, que é o gás carbônico, né? Olha só, eu botei vários esqueminhas aí para vocês. Também tem o ciclo do oxigênio, tem a troca aí do oxigênio com gás carbônico. Lá na receita para uma planta, a gente viu alguns passos já da fotossíntese, que é como a plantinha come. A plantinha, ela é autotrófica. O que são os autótrofos? O que é isso, tia, que tem aí no livrinho de vocês? Isso significa que a planta,
Auto é como se fosse você mesmo. Você cuida da sua própria alimentação. Nós mesmos produzimos os que nós comemos? Geralmente não, né? Não. Quem produz são os vegetais, as plantas, né? A gente tira também a carne dos animais. São eles que produzem tudo que a gente come. Nós não somos autotróficos, né? Nós não preparamos assim tudo que nós comemos. Mas as plantas sim. E como é que isso acontece? Olha só, vocês estão vendo aí a energia do sol na plantinha, né? O oxigênio, gás carbônico, água, minerais, glicose. Então a plantinha ela precisa da luz do sol para acontecer a fotossíntese. A fotossíntese é a produção da comida dela, ó, aqui dentro da folha, através de algo chamado clorofila na folha. Vocês vão saber mais daqui a pouco sobre o que é isso. Olha só, aí aqui ela ganha a glicose, que é o açúcar, e aqui, ó, ela vai se misturar com o solo e vai fixar os minerais para que ela possa crescer. E tia, por que esse oxigênio aqui? Porque o gás carbônico também. Quando a planta recebe o gás carbônico, que é o CO2, ela libera o oxigênio. E vice-versa. Ela respira e ela libera, né? Olha só. Para explicar melhor, eu coloquei essa outra imagenzinha aqui. Gente, quando a gente respira, né, inspira, nós inspiramos o oxigênio que a plantinha lançou depois que ela comeu. Quando ela liberou o oxigênio, aí a gente soltou com a boca, né, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. E quando a gente solta esse dióxido de carbono, a plantinha recebe ele. E a plantinha recebe ele e consegue, né, comer. Ela consegue fazer a glicose lá dela junto com a luz do sol. Ela precisa. Olha só, então ela recebe o gás carbônico lá na folha, ela come, né? Acontece a fotossíntese, ela libera oxigênio e a gente respira esse oxigênio de novo. Então, olha só, várias imagenzinhas explicam isso. Novamente, olha, essa plantinha tem aqui, já está um pouco crescida. Ah, e outra coisa que eu não disse. Gente, vocês estão vendo essa água aqui. Tia, o que é essa água? É que quando acontece todo esse processo, ali a plantinha também libera uma água aqui no solo. Aquela água que fica bem retida lá nas camadas do solo, né? Então, olha só, a mesma coisa, ela recebe luz solar, ela recebe o dióxido de carbono liberado por nós também, pelos animais, e ela vai liberar para ela mesma a glicose, né? Ela vai comer e ela libera para a atmosfera o oxigênio. Olha só, aqui o ciclo do oxigênio também faz parte aí do processo de fotossíntese, que é o processo de comida da nossa plantinha. Daqui a pouco eu vou voltar para cá, mas olha só aqui. Lá na página 41, vocês têm essa imagem bem legal que vai na sequência dos acontecimentos para a gente não perder o foco do que realmente é a fotossíntese e como ela acontece, né? Eu falei da clorofila e a gente vai entender melhor como é que funciona a clorofila, tá ok? Primeiro a gente vai ler essa caixinha aqui, tá? Olha só. A fotossíntese ocorre na planta durante o dia e a noite.
Então, ela come de manhã e de noite. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sob o efeito da luz solar. Porque se ela não recebe a luz, se ela não recebe ali esses raios de sol lá na folhinha, ela não cresce, ela não come. Essa luz solar não se mistura ali com o gás carbônico, então ela não vai comer. Ela vai continuar, né, morrendo. Então, olha só. Primeiro, os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através do caule até as folhas, né? Água de chuva, água de rio. 2. É por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico do ar, liberado pelos humanos e pelos animais nas fezes. Sim, no cocô do animal, no cocô da vaquinha, tem o gás carbônico, né? Terceiro, na presença da luz ocorre a fotossíntese, aqui na folhinha. 4. Resultado desse processo: formação de um tipo de açúcar, a glicose, que é o alimento dos vegetais, além da produção de oxigênio, que vai ser liberada na atmosfera, para que nós possamos respirar. A glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar. Gente, aí já pensou se a gente nunca mais tivesse planta? Se a gente desmatar, vai acabar tudo. Vai acabar o oxigênio, vai acabar nossas vidas, né? Completamente. Por quê? É nesse processo que a gente tem esse ciclo do oxigênio. O oxigênio sempre está no ar, ele sempre vai estar ali presente para que a gente possa respirar bem. Tanto é que quando tem um local muito alto, como se fosse numa serra, lá no sul, em lugares bem mais com altas altitudes, né? Bem lá em cima, que tá mais fora do oxigênio, a gente tem dificuldade para respirar. Olha só, voltando aqui no ciclo do oxigênio. Então, o oxigênio, olha só, atmosfera. Então, é um ciclo. Os animais e as plantas absorvem o oxigênio. As plantas criam oxigênio através da fotossíntese, sendo que os animais também liberam dióxido de carbono para ela poder comer, para a plantinha poder comer. Olha só lá na primeira imagem. Onde foi que o CO2 entrou? No estômago. Olha só, as plantas absorvem CO2 através de pequenas aberturas chamadas estômatos. E o cloroplasto? Dentro dos cloroplastos, carbono, água e energia são usados para fazer o açúcar. Então, a gente precisa do dióxido de carbono, que é o carbono, né? Precisa da luz do sol para ela continuar comendo bastante e da água. Da água ali que vem, que já é acumulada na raiz e vem, fica, né? Vai sendo transferida pelo caule. Então, olha só, bem aqui. O que é a clorofila? A gente viu cloroplasto, né? Voltando aqui, cloroplasto é a parte aqui dentro da plantinha, dentro da folha. Eles são, olha só, lá dentro da célula. Olha, aqui em célula vegetal a gente tem. As células vegetais são verdes devido às moléculas verdes dentro dos cloroplastos. É isso que dá esse verdinho na folhinha. Então, olha só. Clorofila é um pigmento que dá cor verde à planta e tem como função captar energia solar para a realização do processo de fotossíntese. Então, eles já fazem parte da plantinha. Mas se não houver sol
o sol demais, né, a plantinha ela perde essa função. Então, olha só. O que são os estômatos? Antes da gente ver o que é estômato, olha só, eu vou ler aqui do lado para vocês. A planta troca gás carbônico e oxigênio com o ambiente através dos estômatos. Durante a fotossíntese, a planta permite a entrada de CO2, dióxido de carbono, na folha e a liberação de oxigênio, O2, para o ambiente. Por outro lado, durante a respiração, ela libera CO2 para o ambiente e permite a entrada do O2. Calma, gente. Tem outra, a planta, além da função dela de comer, de fazer ali a glicose dela, que é o açúcar que todos nós temos glicose, ela também tem uma função de respirar. Por isso ela é um ser vivo. Então, como é que funciona essa respiração? É esse outro tema que a gente vai entrar lá na página 42. Respiração e transpiração das plantas. Olha só, na fotossíntese, a gente tem a entrada do gás carbônico e a saída do oxigênio, que a gente e os animais mandamos gás carbônico para a planta, para ela comer, e depois que ela comer, ela nos libera oxigênio, né? Uma troca. E na respiração da planta, como é que acontece dela respirar também? Ela também precisa dessa respiração. Olha só. Aqui na folhinha a gente tem a glicose e o gás entra de novo, o oxigênio entra de novo, ó. E ele libera vapor d'água, né? Ele libera aquela umidade, aquelas gotículas de água e também libera CO2, juntamente também com a energia do sol. A glicose já formada aqui, quando a gente já tem a formação da comida, ela já comeu. Aí ela se mistura com o oxigênio do ar e ela vai liberar novamente o gás carbônico na atmosfera. Ai, tia, mas ela está liberando CO2 para a gente, que faz mal também para a nossa respiração. Sim, porém, esse é um processo natural do planeta. E o planeta também precisa de CO2 para tudo isso acontecer, né? Porque a gente também libera CO2. Mas, se esse processo é feito em grande quantidade, por carros, por empresas, por tudo isso, é óbvio que o planeta vai pedir socorro em algum momento. É claro que vai se tornar uma coisa, né, demais. Mas, por enquanto, esse processo é inofensivo. Voltando aqui para a respiração, olha só. Primeiro aqui, o que são estômatos, para quem está vendo aí essa coisa, né, super estranha de falar? São buracos microscópicos na superfície das plantas, na superfície da folha. Onde ficam? Normalmente na parte de baixo das folhas. Como funcionam? Na verdade, como funcionam? Duas células agem como lábios. Por que como lábios, tia? Porque essas células funcionam como lábios. Elas abrem, né? Quando incha a boca, abre. Ela fica assim, sabe? Com o biquinho aberto. Aí, para que serve essa abertura? Para troca de gases, para respirar, para, né? Para liberar, ó, a aguinha, para receber o oxigênio, o gás carbônico. E depois, quando murcham, elas... A plantinha não fica murchinha assim? Aí ela fecha. Quando ela fecha a boca, aí já era. Fechou, ela não está comendo, ela não está recebendo gás, quando ela já está bem murchinha, sem a plantinha.
A gente não vê, né, que elas até caem bem murchinhas assim? Então, é nesse momento que o estômago, não o estômago, né, que é quase estômago da planta, a gente fecha. Continuando aqui no textinho, olha só. Por outro lado, durante a respiração, ela libera CO2 para o ambiente e permite a entrada do O2. Além dos gases, a planta perde água, também pelos estômatos, através da transpiração, que é, como eu falei para vocês, aquela coisa úmida. Quando a gente não soa, a plantinha também soa, né? Aquela água que ela recebeu do caule, ela também leva para fora, ela transpira, né? Os estômatos abrem e fecham em resposta a sinais ambientais e fisiológicos. Como eu falei para vocês, no momento em que ela incha, né, a plantinha abre para passar o CO2, o oxigênio, para passar, né, a luz do sol. Aí depois ela murcha e ela fecha, né? Ela já não tá mais ali comendo. Assim, controlam a perda de água através da transpiração e a entrada e saída de oxigênio e gás carbônico, né? Elas precisam, porque demais água, demais gás carbônico, demais oxigênio pode ali afetar elas, né, nesse processo. Então, voltando, a respiração, né, a respiração das plantas e transpiração é diferente do processo de comida da planta, né? Diferente do processo de fotossíntese. Ela precisa deixar o gás oxigênio entrar, que já está lá na atmosfera bem bonito, e ela vai liberar novamente água e gás carbônico para fora, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham me entendido bastante. Eu espero que não tenha aí enlouquecido a mente de vocês. Assistam com calma, assistam todas as aulas e no momento de correção dos exercícios eu vou tirar dúvida por dúvida, eu juro. Gente, eu não vou deixar nada passar para vocês. E eu vou deixar um videozinho bem legal aí para vocês estudarem. Um beijo.